Então, boa noite a todos. Hoje vamos dar início à nossa quinta aula de resolução de exercícios do NESP. Quinta aula de resolução de exercícios do NESP. Nós estamos aqui no nosso módulo empresarial, né? Empresarial. Vamos adiante. Ontem me parece que terminamos na 13, na 13ª. Vamos aí na 14ª. A Eireli, em relação a Eireli, nós sabemos então que nós temos um empresário, este é um empresário individual. Nós temos a Eireli, que é a empresa, mas na verdade deveria ser empresário individual de responsabilidade limitada. E nós temos as sociedades. Então você já sabe que as sociedades elas podem ser não personificadas, que é a sociedade em comum e a sociedade em conta de participação, ou então personificadas. E essas personificadas nós temos sociedades simples, como também nós temos as sociedades empresárias, né? As sociedades simples, né, que eles falam simples pura. O exemplo clássico são essas sociedades dos profissionais liberais. Uma outra classificação abrange o conceito de sociedades contratuais, aquelas sociedades que são formadas em face de um contrato social. E aí nós teríamos a sociedade simples e aquelas duas que nós temos aqui do lado do esquerdo, cujos sócios, o cujo conjuga com os sócios, cujos sócios, correto? Cujos sócios eles têm responsabilidade ilimitada. Então nós teríamos como contratuais a simples, pura, entre aspas, não sou eu quem diz isso, é a literatura empresarial. Sociedade em comandita simples e em nome coletivo e também a limitada, correto? Sociedades contratuais porque elas nascem de um contrato sui generis, plurilateral. A Eireli, ela veio em 2011 com regras específicas próprias. Letra A. A Eireli será constituída por uma única pessoa titulada à totalidade do capital social, que não será inferior, enquanto subscrever o capital é adquirir o capital, integralizar é pagar o capital. Titulada à totalidade, ela é titulada à totalidade do capital social, que não será inferior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país, a ser integralizada em prazo não superior a 1 ano. Falso. Ela já deve iniciar-se integralizada. Não há esse período de 1 ano. 980A. A empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma única pessoa, titulada à totalidade do capital social, devidamente integralizado, que não será inferior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Então, é 100 vezes e mais que 100 vezes, né? 100 vezes e mais que 100 vezes, né? A Eireli também poderá resultar da concentração de cotas, letra A, falso, porque encontra óbice frente ao 980A. A Eireli também poderá resultar da concentração das cotas de outra modalidade societária num único sócio, independentemente das razões que motivaram tal concentração? Perfeito, de acordo com o parágrafo 2º do supracitado 980A. Não, parágrafo 3º. A Eireli pode também resultar da concentração das cotas de outra modalidade societária num único sócio, independentemente das razões que motivaram tal concentração. Ok. Aplicam-se à empresa individual de responsabilidade limitada no que couber as regras para a sociedade em nome coletivo?
falso, limitada. Parágrafo 6º. É vedada a atribuição à empresa individual de responsabilidade limitada constituída para a prestação de serviços de qualquer natureza, a remuneração decorrente da cessão de direitos patrimoniais de autor ou de imagem, nome, marca ou voz, de que seja detentor ou titular da pessoa jurídica vinculados à atividade profissional falso, porque poderá ser atribuída à empresa individual de responsabilidade limitada constituída para a prestação de serviços de qualquer natureza, a remuneração decorrente da cessão de direitos patrimoniais de autor. O nome deverá ser formado pela inclusão da expressão ele após a firma, não sendo permitida denominação falso, é sim permitida a denominação. Então, fácil. Fácil, né? Porque agora nós já estamos aí mais... Elisa, você já pode observar que eu acho muito bom repetir as questões. Então, no nosso estudo, nós sempre temos que dividir o nosso tempo de forma que nós façamos questões assim novas, mas no decorrer daquele módulo, é imprescindível que nós sempre estejamos aí repetindo as questões, algumas questões, porque você viu como fica mais fácil? Né? 15. O contrato social da sociedade em conta de participação, a sociedade em conta de participação, contrato social da sociedade em conta, produz efeito somente entre os sócios e a eventual inscrição do seu instrumento em qualquer registro confere personalidade jurídica à sociedade? Falso. Falso. Então vamos lá da sociedade. Nós temos as disposições gerais e nós temos a sociedade em comum e a sociedade em conta de participação, como não personificadas, né? Da sociedade em conta de participação. Da sociedade em conta de participação, só um minutinho aqui. Esse artigo, então, você já localizou a sociedade simples, a sociedade em conta de participação, 991, 993, né? O contrato social produz efeito somente entre os sócios. Eventual inscrição do seu instrumento em qualquer registro não confere personalidade a essa sociedade. Sem prejuízo do direito de fiscalizar a gestão dos negócios sociais, o sócio participante não pode tomar parte nas relações do sócio ostensivo com terceiros, sob pena de responder solidariamente com este pelas obrigações em que intervier. Ok. Então, a 14 foi a letra B e a letra 15A encontra óbice, então aqui no nosso 993. Vamos adiante. Um empresário casado pode, sem necessidade de outorga conjugal, qualquer que seja o regime dos bens, alienar os imóveis que integrem o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real. Será que é qualquer que seja o regime? Nós temos que ver aqui na capacidade. Faculta 977, faculta seus cônjuges contratar a sociedade. 978, o empresário casado pode, sem necessidade de outorga conjugal, qualquer que seja o regime de bens. Então, é sempre eles colocando aqui, ipsis literis, a letra da lei. É porque o 977 ele tem um óbice, ele não pode contratar a sociedade entre eles se forem no clube ou no separação obrigatória. O SOL, separação obrigatória ou separação legal, não podem. Mas o empresário casado, qualquer que seja o regime de bens, então a gente tem que pensar, ele vai alienar os imóveis ou ele vai contratar a sociedade? Se contrata a sociedade, há óbice relativamente ao regime. Mas para alienar o imóvel da empresa, tudo bem. Um empresário pode, sem necessidade, qualquer que seja o regime, alienar, sim. Essa é a resposta com fundamento no artigo 978. Perfeito. 978. Letra C. Letra C. É facultada a inscrição do empresário. Antes, obrigatório, 967, é obrigatória a inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis da respectiva sede. Na sociedade em comum,
sociedade não personificada, a partir do 986. Nós temos, né, enquanto não escritos os atos constitutivos, reger-se a sociedade, exceto por ações, pelo disposto nas regras pertinentes à sociedade em comum, observadas subsidiariamente e no que com ele forem incompatíveis as normas da sociedade simples. Então, se eu tenho a Ereli sendo regida pelas normas das sociedades limitadas, Ereli limitada e sociedade comum, então aqui eu posso colocar o seguinte: Ereli limitada, correto? E a sociedade em comum, sociedade em comum, simples. Simples, né? Sociedade em comum, simples. Os sócios nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade. Mas os terceiros podem prová-lo de qualquer modo. Os bens e dívidas sociais constituem patrimônio especial, do qual os sócios são titulares em comum. Os bens respondem pelos atos de gestão praticados por qualquer dos sócios, salvo expresso pacto limitativo de poderes, que somente terá eficácia contra o terceiro, que eu conheço ou devo conhecer, e, por fim, todos os sócios respondem solidária e limitadamente pelas obrigações sociais, excluído do benefício de ordem, previsto no artigo 1024, aquele que contratou pela sociedade, né? 1024. Os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais. Isso aqui é o benefício de ordem, né? Excluído do benefício de ordem aquele que contratou pela sociedade. Então, aquele que contratou pela sociedade, ele não aufere os efeitos do artigo 1024, excluído do benefício de ordem, né? Então, aquele que contrata, ou seja, os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade. Ou seja, a contrário senso, por ele não auferir, fazer jus dos efeitos do 1024, entende-se que aquele que contrata pela sociedade podem ter os bens executados por dívidas da sociedade. Vamos lá. Na sociedade em comum, todos os sócios respondem subsidiariamente e ilimitadamente? Não. Todos os sócios respondem solidariamente e ilimitadamente pelas obrigações sociais, excluído o benefício de ordem aquele que contratou pela sociedade. Então, aqui é a maldade, né? Solidariamente. Tranquilo. Poderá um incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, constituir empresa individual de responsabilidade limitada? Não, ele não pode constituir, você se lembra? Ele pode, são 3 aquelas situações. Ele era capaz, tornou-se incapaz. Continuar, o verbo é o verbo continuar, ele pode continuar. Então, ele era incapaz, ele era capaz, ele se tornou incapaz. Ele recebeu uma herança dos pais ou de um outro autor da herança, né? Ou do autor da herança. Então, ele pode, mas o fundamento 972 pode exercer da capacidade a atividade de empresário os que estiverem em pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos. Podem exercer a atividade de empresários que estiverem em pleno gozo da capacidade e não forem legalmente impedidos. A pessoa legalmente impedida de exercer a atividade própria, se as exerce, responde pelas obrigações. 974. Pode o incapaz, por meio de representante, representado ou assistido, continuar a empresa antes exercida por ele enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor da herança. Então, aqui é falsa porque o artigo 974 ele não permite essa situação. Então, precede sempre de autorização judicial, nesse caso, após exame das circunstâncias e dos riscos, bem como da conveniência em continuá-la, podendo a autorização revogada pelo juiz, ouvidos, né, os pais, tutores, representantes do menor ou do interdito,
sem prejuízo dos direitos de terceiros, né? Então, vamos adiante. O registro público de empresas mercantis, nós vimos essa aqui, é o parágrafo 3º, sempre atender. Ele sempre deve registrar os contratos, alterações de sociedade com sócio incapaz, desde que ele não exercer a administração, capital integralizado, capital todo pago, e o sócio assistido ou representado, né? Ok, vamos adiante. No Registro Público Empresarial, provimento de São Paulo, 2018, saiu do forno. Ótimo essas questões, né? Bem atuais essas questões, né? Bem atuais as questões. A sociedade que não proceder a qualquer arquivamento no período de 5 anos consecutivos deverá comunicar à junta comercial que deseja se manter em funcionamento. Essas disposições, a gente já observa que elas estão lá na 8934, né? 8934. Então, as procurações e atos levados a arquivamento nas juntas comerciais são dispensados de reconhecimento de firma, expirado o prazo da sociedade, por tempo determinado, a proteção ao nome caduca em 5 anos, as alterações contratuais poderão ser efetuadas. Então, vamos aqui abrir a lei 8934. 8934. Essa lei, Elisa, ela trata, obviamente, do registro público de empresas mercantis, mas ela teve alterações assim, recentíssimas, né? Eu vou compartilhar aqui com você. Em 2019, 13.833, o registro público das empresas mercantis, observado o disposto, será exercido em todo o território nacional de forma sistêmica pelos órgãos com as seguintes finalidades: garantia, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia, garantia, paz, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia, cadastrar as nacionais e estrangeiras em funcionamento, proceder à matrícula dos auxiliares. Os atos das firmas mercantis individuais, eu falando isso ontem, né? Que um dos códigos da própria 8934, né? A firma individual, você já sabe, né? Que é um empresário individual. E da sociedade serão arquivados no registro público das empresas mercantis, independentemente do seu objeto, salvo as exceções previstas em lei, né? Aí nós temos aqui da organização, o Departamento Nacional de Registro do Comércio, agora é Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, órgão do CIREM, com as seguintes funções: supervisora, orientadora, coordenadora e normativa na área técnica, supletiva na área administrativa. As juntas comerciais como órgãos locais com funções executoras e administradora dos serviços de registro. Artigo 60. A firma individual ou a sociedade que não proceder a qualquer arquivamento no período de 10 anos consecutivos deverá comunicar à junta comercial que deseja manter-se em funcionamento em 10 anos. É difícil essa questão, porque não é toda hora que nós estamos ali com a 8934, né? Porque a gente fica no Código Civil, envolvido aí com outras questões, né? Professor, mas a meu ver, essa norma, ela pode até ser cobrada, mas ela contraria a perenidade e a tendência à eternização, perenização, que é própria dos registros públicos. Então, essa norma, esse dispositivo do artigo 60, ele contraria os princípios registrais, a meu ver.
A sociedade que não proceder, mas ele está falando específico das empresárias, né? Claro. Que não proceder a qualquer arquivamento, o que não vai de encontro em absolutamente nada do que você disse, claro, também, né? A sociedade que não proceder a qualquer arquivamento no período de 5 anos consecutivos deverá comunicar à junta comercial que deseja se manter em funcionamento. Vamos lá. Então, são 10 anos, né? As alterações contratuais, essas são as disposições finais e transitórias. As alterações contratuais ou estatutárias poderão ser efetivadas por escritura pública ou particular, independentemente da forma. A prova da publicidade de atos societários, quando exigida em lei, será feita mediante anotação nos registros da junta à vista da apresentação da folha do Diário Oficial, dispensada a juntada da mencionada folha. A prova da publicidade de atos societários, quando exigida em lei, será feita... A prova da publicidade de atos societários, quando exigida em lei, será feita mediante... Eu estou comparando. Anotação nos registros da junta comercial à vista da apresentação da folha em sua versão eletrônica, dispensada a juntada da mencionada folha. Enfim, aqui tivemos alterações, 55. Em sua versão eletrônica. Olha só. Você se lembra que isso aqui foi um golpe do Bolsonaro aí nos órgãos de imprensa? Você ouviu falando sobre isso, Elisa? Você sabe do que eu estou falando, né? Sei, professor. Eu tenho acompanhado as atrocidades cometidas contra os jornais, contra várias coisas desse governo. Aqui, então, o que foi alterado é porque eu estava em dúvida com isso aqui. Foi ou do jornal onde foi feita a publicação, porque agora não tem mais os balancetes, né, etc. Os balanços, né, os balanços patrimoniais, as demonstrações, elas não são mais publicadas, né? Não há mais a obrigatoriedade de se publicá-las em jornal de grande circulação. E uma das fontes de receita aí dos jornais era o cumprimento dessa exigência legal. Correto? Correto. Então é isso mesmo. Ou do jornal. Então, assim, à vista da apresentação da folha no Diário Oficial, dispensada, juntada. Então, isso aqui é extremamente importante. Compete ao DNR, Departamento Nacional, não é, a gente fica no departamento com aquela sigla antiga. Compete ao Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração propor a elaboração da tabela de preços dos serviços pertinentes ao registro público, na parte relativa aos atos de natureza federal, bem como especificar os atos a serem observados pelas juntas na elaboração das tabelas locais. As isenções se restringem-se aos casos previstos em lei. É vedada a cobrança de preço pelo serviço de arquivamento de documentos relativos à extinção do registro do empresário individual, da EIRELI e da sociedade limitada. Ok. Muito interessante, né? Porque... O que é interessante? A Siri respondendo aqui para mim. Mas eu tinha... Vamos lá. A letra B. As procurações e os atos levados a arquivamento nas juntas são dispensados de reconhecimento de firma. Vamos lá. Vamos ver. Os atos levados a arquivamento nas juntas são dispensados de reconhecimento de firma, exceto quando se tratar de procuração.
As procurações, letra B, encontra óbice no artigo 63. O outro artigo qual era? O outro artigo era o artigo consecutivos. 60. Artigo 63. Professor, qual que é essa daí que fala da dispensa do reconhecimento de firma? Artigo 60. Não, peraí, 63. Os atos levados a arquivamento nas juntas comerciais são dispensados de reconhecimento de firma, exceto quando se tratar de procuração. Os atos levados a arquivamento... Então, esse não foi alterado, né? Não, este mantém-se. É porque a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente tem que comparar, né, onde que foi a mudança. O parágrafo único foi alterado. DNRE... Sim. Manterá à disposição ou das entidades que trata esse artigo seus serviços de cadastramento. Só mudou a sigla, né? Os atos levados a arquivamento nas juntas são dispensados de reconhecimento de firma. Então, 63. Expirado o prazo da sociedade, celebrado por prazo determinado, a cópia aqui, mais alterações de 2019, muito importante essas alterações. A cópia do documento autenticado na forma prevista em lei dispensa nova conferência com o original. A autenticação do documento pode ser realizada por meio de comparação entre o original e a cópia pelo servidor a quem o documento seja apresentado. Fica dispensada a autenticação a que se refere o parágrafo 1º, quando o advogado ou contador da parte interessada declarar a autenticidade do documento. Então, vamos lá. 59. Então, mas esse professor, essa pessoa que faz essa comparação, ele não tem fé pública, tem? Teoricamente não, né? Mas, enfim, ficamos aí nessa situação, né? Não, expirado o prazo, passa a ter agora. Passa a ter agora. Ficou satisfeito com as respostas? Porque eu acho que é inconstitucional, né? A autenticação de documento poderá ser realizada por meio da comparação entre o documento original e a cópia, por servidor. Eu acho que essa medida provisória é aquela medida provisória da desburocratização, não é? Foi a lei. Uhum. Quer ver? Institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. Declaração de Direitos de Liberdade Econômica estabelece garantias de livre mercado. Essa é a Lei da Liberdade Econômica. É liberdade econômica, mas diminui a segurança jurídica. Não é? Por causa de um reconhecimento de firma. Fica instituída a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, que estabelece normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício da atividade econômica e disposições sobre a atuação do Estado como agente normativo e regulador. Professor, e ela virou qual lei? É a Lei 13.874. É a conversão da medida provisória número 881, de 2019, 13.874. Mas aqui está dizendo que esse parágrafo da autenticação foi acrescentado pela medida provisória 876, não pela 881. Provavelmente, provavelmente nós tivemos aí essa medida provisória e no momento posterior a 876, depois nós tivemos uma 881 que não alterou esse artigo e a conversão da lei 874
E a Lei 13.874 converteu em lei a medida provisória 881. Mas também Mas ela... e a medida provisória 876? Pois é, ela deve ter sido abrangida aqui pela conversão, né? Porque eu estou aqui com um compilado, né? Deixa eu ver. Aqui, 87, vigência encerrada. Então, não é a lei 833, professor? Nos termos do parágrafo único do artigo 14, faça saber que é 876, que altera a 8934, teve prazo de vigência encerrado em 11 de julho do corrente ano. Eu tenho que fazer aqui uma linha do tempo. 876, só um minutinho, deixa eu fazer aqui. Então. A 876, ela teve o prazo dela 11 de julho de 2019. 11 de julho de 2019. Agora, MP 881. A MP 881. É de 30 de abril de 2019. Então, Elisa, eu não saberia te responder o porquê, mas provavelmente a 13.874 ela trouxe conversão da 881 e aqui a 881 era a continuação da 876 ou reedição da 876. Professor, não tem uma lei 13.833 aí que aparecia? 13.833, que seria da medida, então, 876? Deixa eu me ver aqui. Lei 13.833. 861, não a 876. Ah, então é lei 13.861? Não, a conversão, a lei 13.833, ela diz respeito a uma outra medida provisória, conversão de outra medida provisória. Ah, tá. Ó, o que deve ter acontecido? Porque, enfim... É a medida provisória 861, né, que o senhor estava falando. 876, a medida provisória 876, ela foi reeditada sob o número de 881, e a 881 foi convertida na lei convertida em lei, 13... foi convertida na lei, já lhe digo agora, nessa lei 13.874. 874. Exatamente. Correto? Que absurdo isso, não? A medida provisória, mas isso aqui já tem se tornado comum, né, no Brasil. Mas nesse Então, caso... mas essas leis, a meu ver, tem que ter esses artigos questionados, né? Porque ele não tem fé pública registral para reconhecer a assinatura, a firma. A cópia de documento, parágrafo 1º de 63. A cópia de documento, né, ele está dizendo aqui, ó. É o parágrafo único, que agora é o parágrafo 1º, né? Aqui foi renumerado. Ó, a cópia, os atos levados a arquivamento nas juntas comerciais são dispensados de reconhecimento de firma, exceto quando se tratar de procuração. Exceto quando se tratar de procuração. A cópia de documento
dispensa nova conferência com o documento original. A autenticação poderá ser realizada por meio de comparação entre o original e a sua cópia pelo servidor a quem o documento seja apresentado. Dispensada a autenticação se a parte for advogado, contador, né? Declarar sob sua responsabilidade pessoal a autenticidade da cópia do documento, né? A certidão dos atos de constituição e de alteração de sociedades mercantis passadas pelas juntas comerciais em que foram arquivados será o documento hábil para transferência por transcrição do registro público competente. Ok. Então vamos lá. Mas, Elisa, eu não estou de fato acompanhando a ordem dessas medidas provisórias, mas eu acho que de fato aconteceu isso. A 876 ela foi substituída pela 881 numa republicação e a 881 sim foi convertida. Essa é uma hipótese provável. Muito obrigada, professor. Deve ser, porque foi de março e a medida provisória vale quanto tempo? São 90 dias, não são? Então, se ela começou Abril, em 13 maio, de junho. março, 13 de março, 90 dias, vai dar, eu acho que mais ou menos junho, né? Exatamente. Ó, expirado o prazo da sociedade celebrada por tempo determinado, a proteção ao nome empresarial caduca no prazo de 5 anos. Aí nós temos que ver artigo 33. É dessa lei ainda, professor? Ó, expirado o prazo da sociedade celebrado por tempo determinado, a proteção ao nome empresarial caducará no prazo de 5 anos. A proteção ao nome empresarial decorre automaticamente do arquivamento. Expirado, artigo 59, o prazo da sociedade celebrado por tempo determinado, esta perderá a proteção do seu nome empresarial. Artigo 59. Então, perderá imediatamente, né? Artigo 59. Então, expirado o prazo da sociedade celebrado por tempo determinado, essa perderá a proteção do seu nome empresarial. Essa prova é muito difícil, afinal de contas, né, a gente não deveríamos, né, na verdade. Expirado o prazo da sociedade por tempo determinado, essa perderá a proteção do seu nome empresarial. A firma individual ou a sociedade que não proceder a qualquer arquivamento no período de 10 anos deve comunicar à junta que deseja manter-se em funcionamento. Na ausência dessa comunicação, a empresa mercantil será considerada inativa, promovendo na junta comercial o cancelamento de registro com a perda automática da proteção ao nome empresarial. A empresa mercantil deverá ser notificada previamente pela junta, mediante comunicação direta. A junta faz a comunicação do cancelamento às autoridades arrecadadoras no prazo de até 10 dias. A reativação da empresa obedecerá aos mesmos procedimentos requeridos para sua constituição. Então, é isso. As alterações... Então, professor, é falso aquela história de que o registro público tende à perpetuidade, né? Porque aqui nesse artigo, não. Se não ficar ativando o registro, perde. Expirado o prazo da sociedade por tempo determinado. Essa regra se valeria para as de prazo indeterminado. É porque, regra geral, as sociedades são por tempo indeterminado. Não estou falando do artigo 59, estou falando da firma individual. Ou a sociedade que não proceder a qualquer arquivamento no período deve comunicar à junta se deseja manter em funcionamento. Na ausência dessa comunicação, ela será considerada inativa, cancelado o registro com perda automática da proteção. Exato. Não é nesse aspecto, não. Não há que se falar em perpetuidade, né? Porque se não se pratica nenhum ato, cancela-se e perde-se o nome, a proteção ao nome. Mas o senhor não acha isso um absurdo? Essa regra, você acha da perpetuidade, eu acho que ela não é extensiva, ela não se aplica às empresárias.
Sim, mas as empresárias são registros públicos também. Com certeza, mas eu não saberia Eu te acho falar. que esse artigo é inconstitucional, porque é a mesma coisa eu falar, olha, se você em 10 anos não comunicar ao Brasil que você quer manter o nome nacionalidade brasileira no seu passaporte, nos seus documentos, você vai ser inativado. É, Não existe isso. com certeza. É que essas leis são muito mal feitas, né, professor? Você leu alguma discussão, alguma exceção a esse princípio da perpetuidade? Não, mas é que eu estou Não. pensando, de acordo com os princípios registrais, tem aquele da permanência e da proteção e da segurança jurídica, porque esse daqui acaba com a segurança jurídica. Então, a pessoa não casa, não tem outro sócio nem nada em 10 anos, 10 anos não são 100 anos, né? Não é verdade, professor? É, Não, a mas gente vê cada absurdo, meu Deus. Aí esse daqui eu acho que ele vai contra os princípios registrais aos quais se deve submeter o registro das empresas mercantis e atividades afins, por se tratar do microsistema dos serviços públicos, na minha opinião. na verdade essa aqui, Elisa, é letra original da 8934 de 94. Eu acho que você talvez devesse pensar que é um sistema sui generis específicos ou pertinente ao âmbito empresarial. Mas professor não pode, ele faz parte dos registros públicos. Eu estou tentando justificar enfim, Não, eu você entendi, mas entendeu. eu acho que foi mal feita, porque os princípios já vêm estudados, né, desde aqueles grandes doutrinadores do começo do século, né, tudo isso. Você tem alguma lei, você tem aí a lei 8934 comentada, algum livro sobre a 8934 comentada? Comentada, que eu não tenho, professor, mas eu posso tentar procurar. Porque a gente talvez devesse, né, essa questão específica aqui dessa lei em face dos princípios da perpetuidade, né? Como se concilia isso, enfim, isso aí é uma ótima colocação. Vamos lá. As alterações contratuais, vamos ver qual é este artigo, que é o artigo correto. As alterações artigo 53. As alterações contratuais ou estatutárias poderão ser efetivadas por escritura pública ou particular, independentemente da forma adotada no ato constitutivo. Exatamente. Então, isso também vai contra o princípio do paralelismo das formas, lembra? Já é uma exceção ao princípio do paralelismo das formas. Exato. Essas disposições contratuais, essas disposições finais e transitórias, elas várias alterações. O artigo 53, as alterações poderão ser efetivadas, já é letra da lei original. O artigo 54 foi alterado. Não, o 54 não. Foi aí em 2019. A prova da publicidade de atos societários, quando exigida em lei, o 53 é a letra da lei, né? O 54. Professor, então o meu código ele está atrasado, porque Tá. para mim só foi o 55 que foi Ó, foi você consegue ver aqui? Eu estou compartilhando com você na tela do Não, eu computador. estou vendo. Então, é que eu acho então que o meu foi alterado o 54 e o 55. Só que foram Aqui. por leis diferentes. Ó, o 54 foi pela 13.874. Ele Que era a tirou, medida provisória 881. ele retirou em sua versão, ou do jornal onde foi feita a publicação, e ele simplesmente substituiu essa ou do jornal onde foi feita a publicação, ele colocou em sua versão eletrônica. Ah, então isso não foi aquela que o senhor me falou que era da declaração
da liberdade econômica, né? Não, essa é a lei da liberdade, redação pela essa 13.874 é a lei da liberdade econômica. Então, mas aqui modificou o artigo 54, não foi a lei da liberdade econômica. Foi redação dada pela 13.874, lei da liberdade econômica de 2019. O artigo 54 foi alterado. Provavelmente teve aqui, ela teve o 54, o 55. É que, então, o 55 é que não foi essa lei. O 55 ele teve, primeiro, alteração pela MP 861, depois redação dada pela 13.833 e, por fim, 13.874. Ah, tá. Então, professor, 55. realmente foram duas alterações no 55. Eu tenho, então, o 55 já que está aí riscado. E qual que foi a novidade? Compete ao Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração propor a elaboração da tabela. O que mudou foi o nome de preços dos serviços federais. Dos serviços, ele tirou federais e colocou pertinentes ao registro público das empresas mercantis na parte relativa aos atos de natureza federal, bem como especificar os atos a serem observados pelas juntas comerciais na elaboração de suas tabelas locais. Então, isso vai cair, porque foram duas alterações no artigo 55 em um ano. Porque ele falava o seguinte: compete ao DNRC propor a elaboração da tabela de preços dos serviços pertinentes ao registro público na parte relativa aos atos de natureza federal, bem como especificar os atos a serem observados pelas juntas comerciais na elaboração de suas tabelas locais. Depois, a 861 veio dizendo: compete ao departamento, mudou o nome de DNRC para Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, propor a elaboração da tabela de preços dos serviços pertinentes ao registro público das empresas mercantis e especificar os atos a serem observados. Não mudou nada, né? Não mudou nada. Só mudou a sigla, né? Pelas juntas comerciais na elaboração de suas tabelas locais, né? E aí depois compete ao Departamento Nacional a integração, propor a elaboração da tabela de preços. Aí foi a redação da lei. Ipsis literis, algo que tinha sido trazido pela MP 861. A gente tem que ter uma atenção, porque essas alterações são tênues, né? O que, na verdade, nós tivemos foi o 54, o 55. O original, ele foi alterado a sigla do DNRC. E o 55, finalmente, assentou-se com a redação. Compete ao Departamento Nacional a integração, Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, propor a elaboração da tabela de preços dos serviços pertinentes ao registro público de empresas mercantis na parte relativa aos atos de natureza federal, bem como especificar os atos a serem observados pelas juntas comerciais na elaboração de suas tabelas locais. Aqui, e aí ele trouxe, incluindo esses parágrafos: as isenções de preços de serviços restringem-se aos casos previstos em lei e é vedada a cobrança de preço pelos serviços de arquivamento pelas juntas comerciais, dos documentos relativos à extinção dos registros do empresário individual, da empresa individual de responsabilidade limitada, ERELI, da sociedade limitada. Então, é porque antigamente o artigo 55 só tinha o parágrafo único, né? As isenções de preços de serviços restringem-se aos serviços previstos em lei. Mas há de se notar, Elisa, que o parágrafo único ele não foi alterado nem pela MP 861, nem pela Lei 13.833. Ele foi alterado pela 13.874. Mas o parágrafo único foi alterado em quê, professor?
O parágrafo único ele não foi alterado, ele foi adicionado, ele se tornou de parágrafo único para parágrafo primeiro. As isenções de preços de serviços restringem-se aos casos previstos em lei? Ok. A redação Permaneceu. não foi alterada, Não ele só foi foi. renumerado, né? Exato. Então, Parágrafo 2º. antigamente, vê como a técnica legislativa está falha, porque antigamente eles colocavam renumerado pela lei tal. Agora eles colocam incluído. Ele não foi incluído, ele foi renumerado. Exatamente. O É parágrafo verdade. segundo que foi incluído, né? É. Renumerado. Isso é verdade. Muita atenção da sua parte. Eu incluído não foi, porque ele permaneceu, né, o mesmo. O que foi incluído foi o parágrafo 2º. Mas essa lei deve ter sido feita assim às pressas, provavelmente, né? Professor, mas é que ela é conversão da MP, né? Eu fiquei decepcionadíssima. Ontem foi o primeiro dia que eu assisti a alguém me falar o currículo do Paulo Guedes. Ele era só professor no Chile do Pinochet. Eu não sei por que todo mundo está achando essa maravilha, porque para mim ele está propondo cada maluquice e agora chegando ao exame dessa lei a gente vê que realmente tem muita coisa pouco técnica aí, do ponto de vista registral, né? Sim. O Paulo Guedes, na verdade, ele tem interesses assim muito próprios. Inclusive, vamos fazer o nosso intervalo, mas não saia Sim, não. sim. Eu vou parar a nossa gravação aqui. Muitas alterações, não? Muitas outras. Mas enfim, Professor, mas eu não estava sabendo das notícias ainda de hoje. Depois a gente fala porque já teve troca até de socos essa tarde, eu não tinha visto. quer ver? Deixa eu parar aqui. Vamos aí continuando essa questão. Então, vamos voltar aqui para a nossa lei, já que estamos nela. 8934. Bem lembrado que o parágrafo 1º do artigo 55 ele permanece, né, Elisa? Sim, só foi renumerado, né? Aí 56, os documentos arquivados pelas juntas, eu vou compartilhar aqui para você, porque você sabe que o que mais cai nas provas é essa parte das disposições transitórias. Eu fico impressionado. Vamos seguindo aí, Elisa, vamos fazer um estudo sobre essa parte, já que a Tá. gente está aqui com a mão na massa. Vamos voltando aqui, são poucos artigos, são mais ou menos uns 10 artigos, vamos lá. Disposições finais e transitórias, as alterações contratuais ou estatutárias, né, poderão ser efetivadas por escritura pública ou particular, independentemente da forma adotada no ato constitutivo, enfim, em ofensa ao paralelismo das formas, né? A prova da publicidade de atos societários, quando exigida em lei, será feita mediante a anotação dos registros na junta comercial à vista da apresentação da folha do diário oficial em sua versão eletrônica, dispensada a juntada da mencionada folha. Ou seja, como se prova que houve a publicidade daquele ato? Quando você anota, que é um ato a ser praticado, no registro lá na junta, né, à vista, né, você promove a anotação à vista da folha do diário oficial em versão eletrônica. Não sei se essa versão eletrônica não se paga ou se paga, deve ser um valor ínfimo. Provavelmente, não sei se paga, ou você sabe o valor, se paga ou não? Eu acho que é pago, professor, mas eu não sei o valor. Dispensada a juntada da mencionada folha. Compete ao departamento agora propor a elaboração da tabela de preços dos serviços pertinentes na parte relativa aos atos, né, federais, bem como especificar os atos a serem observados pelas juntas comerciais na elaboração das tabelas locais. A isenção de preço restringe-se aos casos legais, veda-se cobrança de preço pelo serviço de arquivamento de documentos para extinção de empresário individual, ERELI e sociedade limitada. Isso aqui eu acho bem interessante. Acho interessante esse parágrafo 2º. Os documentos arquivados pelas juntas não serão retirados em qualquer hipótese da dependência, salvo 58. Os atos de empresas após microfilmados ou preservada a sua imagem,
por meios tecnológicos avançados, poderão ser devolvidos pelas juntas, né? Os processos em exigência e os documentos deferidos e com a imagem preservada, postos à disposição dos interessados e não retirados em 60 dias da publicação do respectivo despacho, poderão ser eliminados pelas juntas comerciais, exceto os contratos e alterações que serão devolvidos aos interessados mediante recibo. Isso aqui teve uma questão aqui que tem esse artigo 58. Os processos em exigência e os documentos deferidos e com a imagem preservada postos à disposição dos interessados. Expirado o prazo da sociedade celebrada por tempo determinado, esta perde a proteção do nome, afirma o empresário individual à sociedade que não proceder a qualquer arquivamento em 10 anos consecutivos deve comunicar à junta que deseja manter-se em funcionamento. Na ausência dessa comunicação, a empresa mercantil será inativa, promovendo a junta o cancelamento do registro com perda automática da proteção do nome. A empresa mercantil deve ser notificada previamente pela junta, mediante comunicação, para os fins desse artigo. A junta comercial fará a comunicação do cancelamento às autoridades arrecadadoras, aos fiscos, né? No prazo de até 10 dias, a reativação obedece aos mesmos procedimentos para a constituição. O fornecimento de informações cadastrais aos órgãos executores desobriga o empresário individual e sociedades de prestarem idêntica informação a outros órgãos ou entidades da administração federal, estadual ou municipal. Então, fornece-se as informações cadastrais aos órgãos do registro público, o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins. O Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração manterá à disposição dos órgãos ou das entidades, né, da administração federal, estadual ou municipal, os seus serviços de cadastramento de empresas mercantis. Os atos levados a arquivamento nas juntas são dispensados de reconhecimento de firma, exceto quando se tratar de procuração. A cópia do documento autenticado dispensa nova conferência com o original. A autenticação do documento pode ser realizada por meio de comparação entre o documento original e a cópia pelo servidor a quem o documento seja apresentado. Aí, é isso. Fica dispensada a autenticação se tiver, né, o advogado ou contador, né, sob responsabilidade pessoal, autenticado, declarado a autenticidade da cópia do documento. A certidão dos atos de constituição e de alteração de sociedades mercantis passada pelas juntas comerciais em que foram arquivados será o documento hábil para transferência por transcrição no registro público competente dos bens com que o subscritor tiver contribuído para a formação ou aumento do capital. A certidão dos atos de constituição e alteração. Exato. Passado pelas juntas em que foram arquivados, é o documento hábil para transferência por transcrição no registro público competente dos bens com que o subscritor tiver contribuído para a formação ou aumento do capital, né? Então, não há que se falar em escritura pública. Esse artigo 64 ele já foi exigido em uma prova discursiva recente. Porque, por exemplo, você apresenta esse documento no RI e com esse documento você promove o ato, né, transferência dos bens com que o subscritor tiver contribuído para a formação. Agora, a questão é por transcrição, é isso que eu não entendo. Porque, a princípio, seria transcrição, não há mais o sistema no artigo 64. É porque a lei é de 94, né? A lei é de 94. Já não era o sistema de transcrição. Você concorda? Concordo. Porque o sistema nosso é o sistema matricial. Então, será o documento hábil para a transferência dos bens com que o subscritor tiver contribuído para a formação ou aumento do capital social. Essa palavra transcrição aqui, a gente precisaria saber o porquê dessa palavra transcrição. Porque isso faz sentido antes de 6.015, correto? Sim. Mas, às vezes, eles podem ter usado com outro sentido, né? Como no Código Civil, às vezes, né? Também. Ah, mas, né? A certidão dos atos de constituição ou de alteração.
Engraçado, e naquele nosso mnemônico do registro, a gente não consta essa hipótese, né? É, E também não é taxativo, né? Ali não é... Nós temos outras possibilidades, né? Mas ali acredito que seria o registro, né? No registro público é o RI, né? Porque houve a integralização do capital. As juntas comerciais adaptarão os respectivos regimentos ou regulamentos às disposições no prazo de 180 dias. Vamos lá, 65A, 2019. Os atos de constituição, alteração, transformação, incorporação, nossa, todos eles, né? Constitui, altera, transforma, incorpora, funde, cisão, dissolução e extinção de registro de empresários e de pessoas jurídicas poderão ser realizados por meio de sistema eletrônico criado e mantido pela Administração Pública Federal. Os atos de constituição, alteração, transformação, incorporação, fusão, cisão e extinção de registro de empresários e de pessoas jurídicas poderão ser realizados também por meio de sistema eletrônico criado e mantido pela Administração Pública Federal. Então, novas regras, né? Aqui esses processos aqui também, eles são menos comuns, né? De serem exigidos, né? Processo revisional, mas aqui nós temos várias regras, né? Processo decisório, autenticações, ordem dos serviços, mas o registro compreende, esse artigo 32, ele é muito importante, a matrícula e seu cancelamento daqueles agentes auxiliares, leiloeiros, tradutores, públicos, intérpretes, o arquivamento, documentos relativos à constituição, alteração, dissolução e extinção de firmas mercantis individuais, sociedades mercantis cooperativas. O problema é, embora a cooperativa seja sociedade simples, tem-se o arquivamento dos documentos relativos à constituição da cooperativa na junta, né, dos atos relativos a consórcios e grupo de sociedade, atos concernentes a empresas mercantis estrangeiras, das declarações de microempresa, dos atos ou documentos que, por determinação legal, sejam atribuídos ao registro público das empresas mercantis ou atividades afins. A autenticação dos instrumentos de escrituração das empresas mercantis registradas e dos agentes auxiliares do comércio na forma de lei própria. Vamos continuando aqui sobre o artigo 17, mas a gente vai ter outras aqui sobre outras questões sobre a lei 8934. Uma lei que sempre cai bastante. O artigo sobre a figura do empresário. É correto afirmar que, então, a letra 16 é a letra D, né? Artigo 53. 17. Sobre a figura do empresário é correto afirmar: pessoa física prestadora de serviços de natureza artística, os quais constituam elemento de empresa, deverá necessariamente registrar-se. Considera-se empresário 966 quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Não são empresários quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com concurso de auxiliares e colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Pessoa física prestadora de serviços de natureza, os quais constituam elemento de empresa, deverá necessariamente inscrever-se no registro público. Sim. Eu acho que essa letra A está ok. Vamos adiante. Menor relativamente incapaz, devidamente assistido, tem capacidade para requerer inscrição originária como empresário falso. Não. Pode continuar. Uhum. Letra B, não. Empresário casado pode alienar imóvel que integre o patrimônio da empresa, desde que haja outorga, não. Nesse caso, ele pode. Letra C também não, porque a letra B, 974. A letra C, 977. Sim. Não, 978. 978. Sim. Então, estamos com a A agora, né? Cônjuges casados sob o regime de cúbio ou separação convencional não podem contratar entre si a sociedade. Não é separação obrigatória, é separação legal. O cúbio não, mas o separação convencional pode. É porque é separação obrigatória, né? Obrigatória é o legal do 1641. Cônjuges casados sob o regime de cúbio ou separação convencional. Não. Separação obrigatória.
Considera-se empresário aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada destinada à produção e circulação de bens e serviços, afastadas às atividades de natureza intelectual? Não, porque se o exercício da profissão constituir elemento de empresa, se considera empresário quem exerce profissão intelectual, nos termos do parágrafo 1. Então, Então, a é o... 17 é a letra A, né? Uhum. Ok. Artigo 966, ao definir o empresário, é aquele que exerce atividade profissional organizada com a finalidade de produção ou circulação de bens e de serviços, é atividade profissional econômica organizada, profissionalmente atividade econômica com a finalidade, a letra B é a melhor. Atividade profissional econômica organizada com a finalidade de produção. E se a letra B e a letra A estão idênticas? Ah, é ou, que maldade. Ou, é a ou, não, é a ou e. É a letra B. Uhum. Atividade profissional econômica organizada, quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens e serviços, para a produção ou a circulação com fundamento 966. Questão da VUNESP 2018. Com relação ao estabelecimento empresarial, assinale a alternativa correta. Estabelecimento empresarial, então a gente já sabe bastante sobre ele, né? Já. É lá no título 4, é no título 4, professor? Dos institutos, título 3º, do Ah, estabelecimento, título capítulo único. Sim. São 4 títulos, né? O título 1 é do empresário, o título 2 é da sociedade, o título 3 é do estabelecimento e o título 4 do instituto complementar. Qual a natureza jurídica do estabelecimento, Elisa? É uma universalidade de fato. Universalidade de fato, perfeito. E qual é o contrato, o nome do contrato em que você transfere o estabelecimento? É de trespasse. Exatamente, é o trespasse. O contrato que tenha por objeto alienação, usufruto ou arrendamento do estabelecimento só produzirá efeitos quanto às partes e a terceiros depois de averbado à margem da inscrição do empresário ou da sociedade empresária no registro público e, sim, de publicado na imprensa. Sim, é isso mesmo, 1144. O contrato que tem por objeto alienação, usufruto ou arrendamento do estabelecimento só produzirá efeitos quanto aos terceiros depois de averbada a margem da inscrição do empresário ou da sociedade empresária no registro público. Isso, aqui a gente não é das pessoas jurídicas, né? Falso. Ah, Mas então não é, né? Não é. No registro público das empresas mercantis. Então, o fundamento aqui é o 1144. Não são pessoas jurídicas. Tem que ter um cuidado, né? O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, mesmo não contabilizados, falso. Nós já vimos isso, né? Desde que contabilizados, né? É o 1146 caput. Exato, 1146. A transferência do estabelecimento, então, ok, 1146. A transferência do estabelecimento importa a subrogação do adquirente? Sim, regra geral, salvo disposição em contrário, né? Regra geral é essa. 1148. A transferência do estabelecimento importa a subrogação do adquirente nos contratos estipulados para exploração do estabelecimento, se não tiverem caráter pessoal, podendo os terceiros rescindir o contrato em 90 dias, sim, da publicação da transferência ocorrer justa causa, ressalvada, neste caso, a responsabilidade do alienante. Bem, salvo disposição em contrário. Eu não sei como que a gente resolve. Vamos ver as outras, né? Sim. Está certo? Está certo e não está certo, né? Está certo e não está certo. É a regra, mas não quer dizer, não é obrigatória, né? É uma norma, mas não é obrigatória. Vamos ver nas outras. Não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência. Não havendo autorização expressa, 1147, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente nos 10 anos. Essa aqui é falsa. Porque são 5 anos. E aí, no caso de arrendamento usufruto,
é pelo prazo de duração do contrato, nos termos do parágrafo único do artigo 1147. A cessão dos créditos referentes ao estabelecimento transferido produzirá efeito em relação aos respectivos devedores desde o momento da assinatura do contrato? Não, desde o momento da publicação. Uhum. Publicação. Então, vamos cair com a letra C mesmo, né? A letra C, que foi, 19, foi considerada prova muito difícil, hein? De quem foi essa prova? Delegado de polícia da VUNESP. Direito. Quais dos elementos indicados a seguir são considerados indispensáveis para a existência de uma empresa? Lucro, sociedade? Não, sociedade não, porque nós temos o empresário individual. Produção racional, comercialização, produção racional, eficiência? Não, quantas são ineficientes? Registro e estabilidade? Não faz o menor sentido. Atividade, empresário e estabelecimento. Atividade econômica organizada, né? Esse conceito ele sempre cai nas provas. Exerce profissionalmente atividade econômica organizada para produção, circulação de bens, serviços. Exatamente. Vamos aqui para o próximo. Amanhã nós vamos tratar da limitada. Então, eu quero fazer aqui mais. Nós ainda temos mais uns 12 minutinhos. Vamos fazer mais algumas aqui sobre essas disposições gerais, porque nós já fizemos aí a sociedade simples, né? Já fizemos a sociedade simples. Estamos aqui a tratar das disposições gerais. Amanhã vamos tratar da sociedade limitada. E na semana que vem vamos fazer aí alguns exercícios de falência. Alguns não, vamos fazer bastante exercícios. Títulos de crédito, falência. Títulos de crédito, falência. Enfim, títulos de crédito e falência. Considerando as definições de estabelecimento contidas no 1142 do Código Civil, a possibilidade prevista nos artigos 1143, a natureza jurídica desse instituto jurídico é a de universalidade. Considerando a definição de estabelecimento e a possibilidade do 1143, qual possibilidade? Pode o estabelecimento ser objeto? Pessoa jurídica não é. Sociedade de fato, núcleo patrimonial provisório. Deixa eu me ver aqui. Eu tenho certeza. Não, é porque o estabelecimento aqui eu me fundamentei aqui no professor. Nome, estabelecimento. É comum associar a expressão estabelecimento, no primeiro momento, ao local onde é exercida, mas o conceito jurídico é mais complexo. Considera-se estabelecimento complexo de bens organizados. Conforme já decidiu, o estabelecimento comercial é composto de patrimônio material e imaterial, constituindo exemplos do primeiro, os bens corpóreos, essenciais de exploração comercial, mobiliários, utensílios e automóveis, e no segundo, os bens e direitos industriais. Portanto, o local onde o empresário exerce suas atividades é apenas um dos elementos que compõem o estabelecimento empresarial. O local onde o empresário exerce suas atividades natureza jurídica. Prevalece na doutrina as teorias universalistas. Ou seja, pode haver outras teorias, né? Sobre a natureza jurídica, assim considera-se o estabelecimento empresarial como universalidade de bens. As universalidades podem ser de fato ou de direito. De acordo com o artigo 90, a universalidade de fato é a pluralidade de bens singulares que pertencem à mesma pessoa, têm uma destinação unitária. O artigo 91, por sua vez, prevê que constitui universalidade de direito complexo de relações jurídicas dotadas de valor econômico. Majoritariamente, mas que maldade, hein? Beleza? Majoritariamente,
os juristas consideram o estabelecimento empresarial uma universalidade de fato. Então, minoritariamente, seria universalidade de direito, né? Seguindo o entendimento de Oscar Barreto Filho, autor de obra clássica sobre o tema. Com efeito, vamos ver se foi isso mesmo, o gabarito dessa questão. 21, letra B. Minoritário, entendimento minoritário. Tem que ter muita calma, né? Entendimento minoritário. Segundo o Código Civil 22. Então, a 21, a letra B, ótima questão, né? Segundo o Código Civil, os bens empregados na atividade empresarial do empresário individual representam garantia dos credores, portanto, não podem ser alienados sem anuência destes. Isso não faz o menor sentido. Mas ele, empresário individual, ele tem responsabilidade ilimitada, né? E ele é pessoa física, né? Ele não é, ele tem CPF, ele não tem CNPJ. O empresário individual casado só precisa de anuência do cônjuge para alienar bens imóveis se o regime for de não, independente do regime, letra B está equivocada. A letra A também. O empresário individual casado pode alienar bens imóveis que integrem o patrimônio da empresa sem outorga conjugal. Agora eu fiquei em dúvida. Porque vamos ver aqui, reler, né, essas disposições. Um empresário casado pode, sem necessidade de outorga conjugal, qualquer que seja o regime de bens, alienar os imóveis que integrem o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real. O empresário individual casado, agora a questão é, será que se ele for empresário individual, que são elas, deixa eu dar uma olhada aqui, se essa regra... Algum comentário, Elisa? Professor, o senhor diz que não é para a gente se basear naquele artigo 4, 7, 9, desculpe, 9, 7, alguma coisa? 977, não, 978, que o empresário casado pode, sem necessidade de outorga conjugal, qualquer que seja o regime de bens, alienar os imóveis que integrem o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real. É o 978, não é? É o 978. O empresário pode, sem necessidade de outorga conjugal, qualquer que seja o regime de bens, alienar os imóveis que integram o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real. O empresário pode alienar... É que quando eles colocaram individual, a gente fica pensando na responsabilidade, né? Isso que é muito... Não é estranho dessa forma? O empresário individual é o destinatário da norma do artigo 978, né? Sim. Mas olha só, a gente esqueceu daquela súmula do enunciado 58, né? Desde que exista o prévio registro de autorização conjugal no cartório do RI, devendo tais requisitos constar no instrumento de alienação. Esse enunciado eu não tinha visto ainda não. É da jornada de direito comercial, né? Enunciado... O empresário individual casado e destinatário da norma, e não dependente da outorga. Espera aí, enunciado número 6 da... Enunciado 6 da... Espera aí. Aqui, ó, é isso mesmo.
Vou compartilhar aqui. Mas, professor, o senhor acha que o enunciado cai na prova? Bem, mas assim, é a questão... Deixa eu compartilhar aqui com você. A questão toda é que a gente ficou com essa dúvida porque nos faltou este enunciado, né? Eu já tinha visto esse enunciado, mas eu não me recordava dele. Ó, Eu também não. mas você já tinha visto esse enunciado, sim, Elisa. Eu me lembro desse enunciado, a gente tratou desse enunciado. Não, a gente viu, mas é que eu não me lembrei também. Ele é É, muito recente. ó, quer ver? Aqui, ó. Em 2012, 57 enunciados, ó. Sexto, o empresário individual regularmente inscrito é o destinatário da norma do 978 do Código Civil, que permite alienar ou gravar de ônus real o imóvel incorporado à empresa, desde que exista, se for o caso, prévio registro de autorização conjugal do cartório de imóveis, devendo tais requisitos constar do instrumento de alienação ou de instituição do ônus real, com a consequente averbação do ato à margem de sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, que permite alienar ou gravar de ônus real o imóvel incorporado à empresa. O empresário casado pode, sem necessidade de outorga conjugal, qualquer que seja o regime de bens, alienar os imóveis que integram o patrimônio da empresa ou gravá-los. Mas é prévio registro de autorização conjugal no cartório do RI, devendo tais requisitos constar do instrumento de alienação ou de instituição do ônus real, com a consequente averbação do ato à margem de sua inscrição. Então, é isso mesmo. Deixa eu ver aqui o 58. Enunciado 58. 58. O enunciado, ele faz remissão, ó. O enunciado 58, ele diz o seguinte. Deixa eu compartilhar aqui com você. O empresário individual casado é o destinatário da norma do 978 e não depende da outorga conjugal para alienar ou gravar de ônus real o imóvel utilizado no exercício da empresa, desde que exista prévia averbação de autorização conjugal à conferência do imóvel ao patrimônio empresarial no cartório do RI, com a consequente averbação do ato à margem de sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis. Uai, não entendi, não. Para mim está idêntico, você não achou? Sim. Houve proposta de alteração denunciado sexto para tal finalidade, dando cumprimento ao regimento da jornada, foi nomeado comissão com vistas a sugerir nova redação. Essa comissão foi integrada pelos seguintes membros. O enunciado sexto refere-se a procedimentos que inexistem legalmente no registro imobiliário, como prévio registro de autorização conjugal, ato estranho ao elenco do artigo 167 da 6.015. Também é importante, prévia autorização. Também é importante que os enunciados atentem para a compatibilidade com outras normas legais, no caso em tela. Dessa norma, o texto deveria fazer menção à averbação e não ao registro. Foi mudado isso, Elisa. Mas é difícil isso, não? É uma palavra, né? Vamos lá, peraí, deixa eu colocar aqui. Vamos lá, voltamos aqui no 6. O empresário individual regularmente inscrito é o destinatário. Vamos lá, compartilhar aqui com você, para nós podermos comparar. O empresário individual regularmente inscrito é o destinatário da norma prevista
do artigo 978, que permite alienar ou gravar de ônus real o imóvel incorporado à empresa, desde que exista, se for o caso, prévio registro de autorização conjugal. Registro de autorização. O problema é isso aqui, Elisa. Registro de autorização conjugal no RI. É a averbação. Aí ele colocou o seguinte: desde que existe prévia averbação de autorização à conferência do imóvel ao patrimônio no cartório do RI. Foi muito interessante nós termos isso aqui, né? Ctrl+. Prévio registro auto estranho ao elenco do 167. Também é importante que os enunciados atentem para a compatibilidade com outras normas legais, no caso em tela, especialmente ao direito de família. Dessa forma, o texto deveria fazer menção à averbação e não ao registro. O artigo 246 da Lei 6.015 permite genericamente tal averbação, enquanto o rol do artigo 167, que trata, faz número... Nossa, isso aqui é extremamente importante para a gente, porque vira e mexe tem-se uma pergunta aí sobre... Mas isso aqui eu quero até dar uma olhada. Eu vou pegar aqui Ele faz referência ao artigo 246. Cadê minha lei aqui? Peraí, eu vou... Aqui. Deixa eu buscar. Deixa eu ver. 6.015. Ai. Além dos casos, 246, além dos casos expressamente indicados no item 2 do 67, a averbação serão averbados a substituição e outras ocorrências que por qualquer modo alterem o registro. 246. Então, a interpretação desse artigo 246 da 6.015, então, é que ele permite permite genericamente, porque ele não é números clausos, né? As averbações não são números clausos, ao contrário do registro. Então, esse é um bom argumento, né? Qual o fundamento? Sim. O 246. O 246 diz, permite-se... Caput, né? Caput, exato, caput, porque foi o argumento que eles utilizaram aqui. É importante, portanto, rever o enunciado 6, substituindo-o pelo que está acima proposto. Embora a alienação e a gravação de ônus sobre imóvel utilizado no exercício da empresa pelo empresário individual sejam livres do consentimento conjugal, no teor do 978, a sua destinação ao patrimônio empresarial necessita da concordância do cônjuge para passar da esfera pessoal para a empresarial. Sim. A gente sabe que tem um problema, né? Porque não há um patrimônio empresarial. Este que é o problema, né? Quando se tem empresário individual. Não. Entendi, professor. Existe uma confusão patrimonial. Exato. Então, é por isso que o senhor está falando que não se há de falar dessa autorização para passar para um patrimônio que, em realidade, é o próprio patrimônio que se confunde, não é? De alguma forma, eles precisariam assim, de dar uma solução ali prática para essa questão, porque, enfim, é mais um dos paradoxos do direito, porque a gente tem que encontrar uma solução para se proteger a esposa eventual, né? Ou o marido. É importante rever substituindo, embora a alienação do imóvel no exercício pelo empresário sejam livres do consentimento, a sua destinação ao patrimônio empresarial necessita da concordância do cônjuge para passar da esfera pessoal para a empresarial. Essa autorização para que o bem não integre o patrimônio do casal, mas seja destinado à exploração de atividade empresarial exercida individualmente por um dos cônjuges pode se dar no momento da aquisição do bem, em apartado a qualquer momento ou no momento de alienação ou gravação de ônus. Eu vou até logo enviar isso aqui para o pessoal, para nós no grupo, sabe? É que eu acho, professor, que deve ter essa autorização para passar para o patrimônio, para o exercício da atividade da empresa. Mas no momento da responsabilidade civil, aí não haverá de se falar em não responder.
né? Por se tratar de patrimônio particular ou não. Ah, não, de forma alguma. Isso aqui é muito importante. Eu vou colocar no grupo aqui, porque de qualquer forma isso aqui seria uma certa afetação, né? Sim. Alienação, mas não diz respeito à alienação. Mas não é afetação porque não tem que ser. Ah, não diz respeito à responsabilidade, perdão. Mas não é afetação porque não tem de ser também registrada, né, formalmente. Não há que se falar em registro, há que se falar em averbação. Então, mas ela tem que ser afetação. averbada, a destinação tem que ser averbada? Tem que ser averbado. E por que então não é afetação? Entre aspas, afetação, né? Porque o patrimônio ali, o patrimônio é todo o patrimônio, na verdade, ele é responsável, né? Ah, sim. A afetação seria só a destinação, né, professor? É isso? Seria aquele específico da atividade. Uhum. É porque essa palavra, eu não sei se eu poderia utilizar nesse contexto, correto? Uhum. É usada mais no sentido da alienação fiduciária e no sentido administrativo, não é? Correto. Dessa forma, o texto deve fazer menção à averbação e não ao registro. O artigo 246 permite tal averbação, enquanto o rol do 167, que trata do registro, aqui faltou. Enquanto o rol do artigo 167, inciso 1, que trata do registro, faz números clausos. É importante revê-lo, substituindo pelo que está acima exposto. Embora a alienação e a gravação do ônus sobre o imóvel utilizado sejam livres de consentimento conjugal, ao teor do 978, a sua destinação ao patrimônio necessita a concordância do cônjuge para passar da esfera pessoal para a empresarial. Isso aqui que eu achei meio, como eles falam, né, forçação de barra, né? Você está entendendo? Mas porque eu acho, professor, que isso é no sentido de dar uma maior proteção ao terceiro. Ah, com certeza. Para que depois o cônjuge não venha a falar que não havia autorizado o uso do bem comum para o exercício da atividade empresária. Não, absolutamente. Isso aí foi uma solução prática. Mas interessante que essa questão aqui ela é muito pertinente ao registro, né? Ao registro, ao direito empresarial. Então, 22. O empresário individual casado pode alienar bens imóveis que integram o patrimônio da empresa sem outorga conjugal? Sim. Sim. Mas nós não podemos nos olvidar do 57, né? Sim. Então, vamos só resolver a questão 23 aqui. Então, 22, letra C. 23. Professor, do 57 ou o senhor quer falar do enunciado 58? Não, 58, né? Ah, 58. tá. Peraí, é o 58, né? Era 58. 58. Das jornadas de direito comercial. Segunda jornada? Acho que sim. De direito comercial. Exato, é porque a primeira foi do 1 até o 57. Sim. Considera-se juridicamente a empresa a atividade economicamente organizada exercida pelo empresário, o fundo de comércio, as sociedades empresárias devidamente registradas no registro, as sociedades unipessoais que exercem atividade econômica para a produção e circulação de bens ou de serviços de maneira habitual e com intuito de lucro. A atividade econômica considera-se juridicamente empresa, a atividade. Ou seja, empresa é a atividade. Então, é a alternativa A. Tá. Atividade economicamente organizada. Então, Elisa, vamos encerrando por hoje. Você quer fazer mais algum comentário? Professor, sempre um prazer estar com o senhor. Eu agradeço a presença dos colegas que estiverem assistindo a gente. Espero que também estejam gostando e aproveitando para consolidar os ensinamentos assim com esse mestre que é o nosso professor Joaquim. Imagina, Elisa, eu que aprendo muito com você, não? Não, eu que diga, professor. Muito obrigada. Obrigado você, então a gente se vê amanhã. Até, professor. Até muito mais. obrigada. Tchau.